Amém. Quero começar citando o que está acontecendo aí nesse texto. Basicamente, Jesus se dirige aos discípulos e faz uma pergunta a respeito do que eles vinham falando em um caminho. Depois eu vou, em um momento aqui, ler o que estava acontecendo antes dessa passagem, desse caminho que vai ser necessário para o entendimento. Mas a questão é, os discípulos estavam em um caminho, discutindo sobre algumas coisas. Quando chega em Cafarnaum, se não me engano, Jesus pergunta sobre o que eles estavam discutindo. E o texto diz que eles ficaram calados, envergonhados, porque eles sabiam que estavam discutindo quem era o maior. E aí Jesus, mesmo sem eles responder, chama a criança, pega ela junto dele e começa a explicar isso. E quem não for como criança não herdará o reino do céu. Quero entender algumas coisas, porque muitos confundem o texto e, por exemplo, pensam que nós não devemos almejar o crescimento. E crescimento é algo que a Bíblia tem para nós. Maturidade é algo que a Bíblia tem para cada um de nós. A palavra nos ensina a buscar isso. É necessário entender que Deus quer que nós alcancemos lugares altos. Você pode ver em Abacuque 3,19. Deus diz que tem lugares altos separados para nós. Cada um que está aqui, Deus tem planos soberanos, magníficos para você, do seu chamado, do propósito dele estabelecido para a sua vida. E você deve sim almejar isso. Eu quero crescer, eu quero alcançar lugares mais altos. Mas a questão é que a discussão não era essa. Não era alcançar lugares altos. A discussão era quem é o melhor. Quem é o maior aqui? Entre nós. E a Bíblia não cita exatamente como seria essa discussão, ou como foi literalmente a discussão. Mas hoje, meditando, eu comecei a imaginar os discípulos lá. Eu acho que todos se reuniram e a primeira questão foi, não, deve ser um desses três. Ou é João, ou é Pedro, ou é Tiago. Porque eles estavam lá no barquinho, né? Então, um dos três eles subiram ali com Jesus no monte, foram os escolhidos. Deve ser aqueles três ali. E entre os três deve ter outra discussão. Não, deve ser João, porque ele é o que ama, né? O discípulo do amor. E aí Pedro deve ter tomado a palavra de, não, eu sou mais ousado, eu sou mais forte, firme, eu que me apresento primeiro nas questões. Aí João pode ter dito, não, é Tiago que é mais equilibrado entre nós dois. Deve ser Tiago. Enfim, eu não sei como foi a discussão. Só trouxe aí para você alimentar a sua imaginação acerca do que aconteceu. A questão é que Jesus chegou para explicar muito melhor o que de verdade eles precisavam almejar. Peço que alguém abra 1 Coríntios 14, 20. Pode todos abrirem. 1 Coríntios 14, versículo 20. Eu já vou adiantar um pouco aqui. Irmãos, não sejais como crianças no entendimento, na malícia. Na malícia, sede crianças, mas no entendimento, sede homens. E às vezes, se a gente não lê as coisas completamente, a gente entende, Jesus quer ou não quer que seja como criança? Tem duas coisas que precisamos entender. Almejar o crescimento é necessário e não almejar e discutir quem é o melhor. Às vezes a gente entra em tantas discussões, quem é o melhor youtuber cristão? Eu gosto mais de Lucas Martini, eu gosto mais do João, eu gosto mais de fulano, eu gosto mais de Beltrano. Eu prefiro a igreja tal, eu prefiro a reunião do Onda Dura do que a reunião do Gé e disso, aquilo. E as discussões começam acerca disso. E a gente se perde no que é excelente, no que é a essência verdadeira do que Deus quer. A gente começa a discutir coisas vãs. A gente coloca importância naquilo que não tem importância, que não deve receber a prioridade, por exemplo. E a gente coloca, Deus deu talvez um chamado para você, Deus talvez lhe deu um dom especial. E essas coisas devemos ter zelo, mas não devemos dar maior importância a essas coisas do que a essência do próprio Jesus. Era o que ele estava tentando explicar aqui. Mas vamos prosseguir para entender muito mais. Devemos ansiar por ser maduros, mas não deixe que isso te torne mais duro.
mais pra frente eu quero falar mais sobre isso. Mas vamos falar sobre o fato que Jesus pegou uma criança e diz bem assim: quem não for como criança, não entrará no reino do céu. Eu não sei você, mas eu gosto particularmente às vezes, nem sempre, né? Mas às vezes eu gosto de parar com a criança e ficar fazendo pergunta a ela. Porque eu acho engraçado como ela sempre tem uma resposta. Ela não sabe o que é, mas ela sempre dá uma resposta. Ela inventa no pensamento dela. E eu acho divertido isso, ouvir criança. E eu faço um desafio para você, se você nunca sentou para conversar com a criança, sente para conversar e comece a observar nos aspectos que eu vou citar aqui uma criança. Como ela lidar com cada situação da vida dela. E é interessante que nós podemos aprender muito mais, porque às vezes a gente olha o texto e eu acho um erro incrível dos cristãos é ler o texto e passar direto como ele fosse uma leitura da Mônica, sei lá o quê. Parece que é uma historinha, né, de brincar e você não dá valor ao que o texto realmente quer dizer. Então a gente precisa ir profundo no texto, a gente precisa olhar para o texto, fazer como eu fiz aqui, imaginar a discussão dos discípulos, imaginar a situação, perguntar mesmo por que Jesus escolheu uma criança. Ele poderia escolher outras questões, mas o que é que tem em uma criança que Jesus escolheu para citar? Era só uma dinâmica ali? Não era só uma dinâmica. Existem coisas a respeito de crianças que nós precisamos entender, e eu vou falar um pouco agora. Uma das coisas que eu aprendi conversando com crianças é que elas têm inocência, elas têm simplicidade, elas têm muita fé, elas têm muita confiança e elas têm muita sinceridade. Quero começar falando sobre inocência. Eu não vou falar um estudo sobre isso, mas alguém que conhece as 7 dispensações conhece a primeira dispensação, e é chamada inocência. E eu comecei a imaginar, poxa, Jesus está pegando uma criança tem inocência, primeira dispensação tem inocência, o que é que tem a ver com isso? E aí eu fui pesquisar sobre inocência, e inocência é ausência do mal. E quando vamos para Gênesis, ver o tempo da inocência, sabemos que através do pecado da desobediência, o homem ficou sendo conhecedor do bem e do mal. Na verdade, ele já conhecia o bem, Deus, eles já conheciam. Eles foram conhecedores do mal, e ali acaba essa dispensação da inocência. Então, a inocência é pureza, é enxergar a beleza das coisas. E a Adriana até orou aqui. Às vezes a gente não entende quando a gente perde a essência do que Jesus estava dizendo de ser como criança. E eu lhe pergunto, nesse primeiro quesito, inocência sendo a ausência do mal, será que existe ainda inocência em você? Será que quando você olha para algo ou para alguém, seus olhos não já estão cheios de maldade? Porque os olhos são as portas do nosso corpo. Se os seus olhos são bons, todo o seu corpo é bom. Se há luz neles, seu corpo é iluminado. Mas se há trevas, todo o seu corpo é escuridão. É o que a Bíblia nos relata. Então, será que há inocência em nós? Ou se já no primeiro quesito que eu citei, nós já estamos sendo reprovados? Não existe mais inocência, porque talvez você não confie mais em ninguém. As pessoas chegam, você já é desconfiado da pessoa. Você não dá nem a primeira chance de conhecer alguém. Ou talvez, eu vou citar um exemplo aqui para que vocês entendam. No Antigo Testamento, principalmente, a historicidade sobre os leprosos era o seguinte, que eles eram excluídos da sociedade por causa da lepra. E também colocavam sinos amarrados neles, para que se alguém ouvisse de longe, que o sino já sabia, é um leproso, não posso ficar perto. Eu tenho que me afastar. E cara, isso ainda é real nos nossos dias. Pessoas colocam sinos em outras. E às vezes, vou lhe explicar o que é colocar sino. Por exemplo, eu vejo... Vou citar nome aqui não. Então, um rapaz passando, aí eu chamo um amigo, rapaz, aquele cara aí, mentiroso demais, velho. Não queira ficar perto daquele não, é mentiroso. Esse aqui que nunca ouviu falar dele, não sabe nem o nome, é a primeira vez que vê ele, tira a inocência da sua cabeça, que era
uma pessoa normal que eu posso conhecer e me relacionar, e agora essa inocência não existe mais, e ela olha a pessoa como um mentiroso. A pessoa perdeu a identidade. Ela não é mais quem ela é. Ela é um mentiroso, uma mentirosa, para a mente dessa pessoa. E você coloca assim, quando aquela pessoa falar alguma coisa, esse outro aqui que nem sabe quem é ela vai dizer, se não estiver mentindo, porque fulano disse que ele é mentiroso. Talvez a inocência tenha sido perdida. Você pode ter deparado você mesmo fazendo alguma situação parecida. Você olhando para alguém e dizendo, aí, mentiroso. Ó, prostituto. Ah, ladrão. Ah, aquele ali, religioso. Ó, aquele ali, não, ali é desviado, ali é rebelde. Ali, você não conhece a história, não conhece a pessoa. E julga a pessoa por causa da falta de inocência. E talvez, você se colocando no lugar daqueles discípulos, Jesus está pegando uma criança e está dizendo para você, ó, falta inocência em você. Para você herdar, para você entrar no reino de Deus, é necessário ter inocência. É necessário buscar na nossa mente e dizer, cara, eu estou olhando para as pessoas com um olhar julgador. Eu estou me achando melhor que o outro. Eu estou me achando maior que ele. Ah, porque eu tive um entendimento do que é a igreja. Ah, porque eu sou líder tal. Ah, porque eu aquilo. E a gente perdeu a inocência. A gente perdeu a essência do bem em nós. Nosso olhar para o outro agora não é mais de bem como o olhar de Deus. E a gente canta com liberdade, eu quero ver Jesus, e Jesus é o primeiro, e isso e aquilo outro. Mas a verdade é que sem essência é sem Jesus. Amém? Segunda coisa, amém não. Simplicidade é algo que nós podemos ver em toda a criança. As crianças, se pudessem, elas andavam de cueca, de calcinha e descalços aonde for. Para onde eles forem, ele quer estar livre, ele quer estar o mais simples possível. Para ele não estar nem aí. Se você vai olhar para ele e dizer, é pro guri, calça o pé, menino. Ele vai sair correndo e vai brincar e vai ser ele mesmo. Do mesmo jeito que ele quer brincar em casa, ele não entende que tem que ter a roupa para brincar na rua, não. Ele brinca em casa só de cueca e quer brincar na rua assim mesmo. E eu trago essa simplicidade para nós, porque nossa preocupação tem nos afastado de Deus. Nós vemos o texto, né? Não andeis ansiosos, em que há de vestir ou de comer, tal. Todo mundo aqui conhece esse texto. A gente acha que está seguindo, mas a verdade é que muitas vezes nós estamos sim preocupados com isso. Ah, eu não vou numa doadora não, porque eu não tenho roupa. Porque eu já fui com aquela roupa... Céu já tirou foto, já botei no Instagram. Só quando eu tiver com outra roupa é que eu vou lá para ela tirar foto e eu botar de roupa nova. A gente ri, mas é verdade. Infelizmente, a gente se depara com pequenas coisas, deixando de priorizar o reino de Deus, deixando de verdade. E simplicidade, gente, é algo muito importante. Eu quero me deter um pouquinho aqui, porque nós temos perdido a simplicidade em tudo. Quando eu estava meditando sobre simplicidade lá, Deus começou a falar algumas coisas. Principalmente, às vezes a pessoa quer ser muito espiritual e ela sai da simplicidade por causa disso. Cara, Paulo temia poucas coisas, mas você vai ver Paulo dizendo que teme a falta de simplicidade do povo de Deus. E Paulo está falando sobre o povo de Deus. Não é o povo desviado, não é o povo pagão, não. Ele está falando sobre a simplicidade do povo de Deus. Por exemplo, você vê pessoas que recebem uma mensagem de Deus. Cara, quando Deus fala com você, Deus falou, Ramon, vai falar tal coisa. Eu quero falar muito isso para Adriano. Aí eu, antes de falar para Adriano, chegar, Adriano, posso chamar ele no canto? Cara, tô sentindo algo, senti que você tá precisando ouvir isso, tal. Não, eu oro meia hora em línguas, bem alto, que é para todo mundo ouvir. Quando sapateei, chamei a atenção de todo mundo, é que eu falo. Para que isso? Onde é que tem isso? Me mostra, que eu ainda não achei. Se tiver uma Bíblia a mais, um Acrescentares, capítulo 1, versículo 2. Alguém quer ler aí? Porque isso eu não vejo na Bíblia. E cara,
isso tem me entristecido. Às vezes a gente se entristece com outras coisas. Uma coisa que tem me entristecido é a falta de simplicidade no povo de Deus. É um povo que colocou muito enfeite no Evangelho. E esses enfeites têm limitado pessoas de conhecer a Jesus. Você acha que apresenta Jesus, você acha que ama a Deus, ama ao Senhor, que você é o evangelicão, super crente. Mas na verdade você está colocando limitações para que o povo conheça o Evangelho genuíno. Porque falta simplicidade no povo de Deus. Isso é algo sério. Isso é algo que precisamos nos converter. E esse texto diz, você precisa se converter, ser como criança. Vocês precisam se converter e ter simplicidade no que vocês fazem, sabe? Às vezes a gente só quer pregar, agora falando para quem ministra à frente, às vezes a gente só quer pregar algo novo. Ah, eu já preguei Deus. Não, e fica aí 10 horas exigindo de Deus uma palavra. E Deus, não, eu quero que você pregue ali a mesma coisa. Não, mas Deus, ali é um lugar que eu já fui, já preguei isso. Eu quero que você pregue de novo. E a gente não, a gente quer algo novo. Aí Deus não fala, a gente vai pra onde? Pro YouTube. Aí bota lá, fulano de tal. Aí copia e cola. Ctrl C, Ctrl V. Porque Deus não falou, então pega no YouTube. Isso é simplicidade? Sabe o que é? A gente tem medo de ser simples. As pessoas estão pregando tanto alvoroço no Evangelho que a gente acha que tem que imitar. Que a gente acha que Deus só vem se for um ambiente de conferência, se for um ambiente de retiro, sabe? Aquilo, fumaça, luzes. E tem pessoas que dependem disso. Infelizmente, no Evangelho existem pessoas que dependem disso. Se não tiver uma luz e uma máquina de fumaça, nem prega. Porque Deus não vem. Realmente não tem vida de Deus para expressar, então precisa de efeitos. Cara, nós não precisamos de efeitos. Uma coisa que você precisa notar: se você só olha para música, você não está sendo simples. Ah, mas é porque é bom. Sim, é bom. Mas isso limita tanto que se não tiver uma música para colocar, nem hora. Não tem relacionamento com Deus se não tiver uma musiquinha de fundo. Ah, não prego não. Vem aqui, Alex, tocar, para fazer a musiquinha emocional. Tem gente que é assim. Se você chamar para pregar, tem que fazer fundo. Porque senão não prega. Porque senão Deus não vem. Porque falta simplicidade. E às vezes a gente olha o textinho e diz: ah, Jesus pegou uma criança, tem que ser como criança. Sou como criança. Não, você não é como criança. Se você não tem inocência, se você não tem simplicidade, você está sendo mentiroso. Você diz que é como criança, mas não é como criança. Está faltando simplicidade em nós. Começa de mim. Porque eu avalio todos os dias: Deus, eu quero simplicidade. Eu quero chegar lá, eu quero, Senhor Deus, adorado Pai. Não precisa disso. Se isso é natural de você, normal. Se isso é natural. Agora você tem que forçar para ser igual a fulano. Você tem que... Cara, eu conheço... Misericórdia, Deus. Eu conheço pessoas que mudam totalmente. Tá lá. Brinca, mas se for... Ô Senhor, aleluia. E muda totalmente, parece que... Peraí, deixa eu vestir uma máscara e aí para poder entrar no Santos dos Santos. Então nós precisamos mudar nosso entendimento sobre quem Deus é. Você acha mesmo que Deus precisa dessa máscara toda? Cara, quanto mais simplicidade, quanto mais verdade, quanto mais o seu coração em Deus, mais ele se derrama. A Bíblia diz que o que Deus não resiste não é uma voz grossa, não é uma voz eloquente, é um coração quebrantado e contrito. Esse o Senhor não rejeita. Não é um terno, não é uma gravata, não é um ambiente com luzes e fumaças. Não é, e eu não tenho nada contra isso. Eu não estou dizendo que é errado usar fumaça. Não estou dizendo que usar terno, usar luzes é errado. Não é errado. Só estou dizendo que quando você se torna dependente disso, para que Deus venha, para que Deus se manifeste, para que Deus faça algo, isso é errado, porque sua motivação está nas coisas. Sua motivação está nos feitos e não na essência do Senhor. E o que Jesus está dizendo é: cara, para sua mentalidade, preocupação de que quem faz mais, quem é o maior. O que importa é a essência que está dentro de você. Outra coisa que criança tem, isso aqui é muito nítido: fé. E às vezes, nós maiores, né, quem tem irmão menor, usa da fé das crianças
para fazer medo e para conseguir algo. Eu já vi mesmo uma menina que chamava o irmão e dizia assim, olha, se você for até ali a portaria e entregar isso ao porteiro, você vai ser o maior super-herói do mundo. E aí a criança pega e sai correndo, para ser o super... Ela acredita, cara. Se alguém que ama, principalmente, diz algo sobre ela, ela acredita, olha, não vá para ali, que ali tem bicho. O bicho vai pegar. Ela não vai de jeito nenhum. Ela nunca viu o bicho que estava ali. Nunca nem ouviu, nem sentiu nada. Mas ela acredita. Será que nós somos como criança? Quando o nosso Abba, o nosso pai, fala algo a nosso respeito? Algo sobre nós, uma palavra liberada sobre nós. Nós temos acreditado com essa fé que uma criança tem. A criança acredita com todo o seu ser, com toda a sua força, com toda a sua alma. Ela acredita naquilo que alguém fala. Se alguém chegar para uma criança e dizer, olha, é assim. Tem uma prima minha, ela é muito agitada, muito agitada. Mas quando eu chego lá, ela fica toda quietinha. Às vezes, a minha família agora usa eu como bicho, né? Porque quando tá fazendo alguma coisa, olha, Ramon tá aí, viu? Aí ela fica... Só que eu nunca briguei com ela. Nunca dei um carão nela, nunca gritei com ela. Mas ela tem respeito, sabe? Porque todas as vezes que eu tô lá, que eu sento com ela, eu pego o tablet dela, né? Porque ela, o tablet ensina alguma coisa. Esses dias eu ensinei, né? A botar na vozinha e dizer. Que ela não conseguia digitar. Ela diz e agora ela acha tudo que ela quer, né? Ela bota lá, fala e acha tudo que ela quer. E eu coloco o desenho de Jesus. E ela... Ninguém na minha família é cristã. E ela ouve todas as vezes que eu chego, ela diz, Ramon, coloca o desenho de Jesus. Engraçado que o desenho de Jesus é só um. Se eu colocar outro episódio, ela não quer. Ela só quer o mesmo de sempre. Que é a crucificação de Jesus. É o que ela mais gosta. Eu disse, glória a Deus, vai semeando aí, pai. Então, mas ela acredita naquilo que você deposita. Se você dedica tempo para ela, ela vai amar isso. Ela vai amar tempo e atenção. E tem dois aspectos a se entender. A fé, a credibilidade no que Deus fala. E outra coisa, você como discípulo diante de Deus. Será que você tem sentado para ouvir? Você tem se sujeitado àqueles que discipulam você? Eu estou dizendo sujeitão, não é opressão não, viu? Porque eu sou, vamos dizer assim, contra a opressão. Eu sou a favor da Bíblia, e a Bíblia não permite a opressão. Eu não estou dizendo da soberania que os líderes têm tomado para dominar as pessoas. Não estou falando disso. Eu estou falando de sujeição, de submissão, de honra. E alinhados à fé estabelecida por Deus. Porque tudo que eu acredito por causa da palavra. Não é porque alguém pregou, porque alguém ditou, ou alguma doutrina. Não. Primeiro a palavra. Se estiver na palavra, se for respaldado por Deus, tudo bem. Eu estou dizendo aqui, será que como criança você tem dado ouvido às pessoas que acreditam em você, que cuidam de você? Porque é muito importante isso. Às vezes a gente quer levantar a cabeça demais e não se importar com ninguém. Para ser igreja, nós temos que entender uma coisa. Não somos sozinhos, né? Somos uma família de Deus. E essa família de Deus é a igreja, aonde estiver. Eu acredito muito nisso, porque é o que a palavra me diz, né? Jesus sempre esteve em família, e isso é igreja. Outra coisa, crianças são escandalosas e persistentes. Você já viu uma criança querendo muito algo? No G Barbosa, tem muita criança querendo muito algo. Cara, minha prima, às vezes eu fico com dor de cabeça dela pedir as coisas à minha mãe e à minha avó. Que ela não para de pedir, ela passa 1 hora pedindo. Eu disse, meu Deus, ela não vai cansar não. Porque elas conseguem, porque a pessoa cansa de dizer não. É incrível isso. Falar, não menina, não vou dar não. Daqui a meia hora, não menina, não vou dar não. Daqui a 1 hora, tome, vá. Cara, é incrível, elas conseguem. Eu fico assim, meu Deus do céu. Luiz Hermínio, esses dias contou um testemunho sobre isso. Ele disse que estava no avião e a criança chorando com a mãe com a câmera na mão porque queria tirar uma foto com o piloto. A mãe, não menina, a gente vai viajar só, fica aí. A menina pediu tanto que a aeromoça passou, ouviu ele pedindo. Não mãe, eu levo ele. Foi lá, tirou foto. A criança perseverou e ela conseguiu seus objetivos. Ela tirou foto e ninguém tirou, só ela. Os outros só viajaram. E é isso, a perseverança que essas crianças têm, tem que nos impulsionar a acreditar, cara, eu preciso de perseverança. Eu mesmo, eu confesso, eu sou uma pessoa que precisa muito de perseverança. Mas eu não tenho paciência com as coisas, meu Deus do céu. Cansa, mas cara, tem que bater até que se abra, tem que pedir até receber. Nós precisamos ser mais perseverantes. Nós precisamos olhar para uma criança no G Barbosa, crendo que vai ganhar um Danone e sair de lá com
com Danone. A gente precisa ser assim. Porque as crianças saem com Danone, velho. Não sei, elas cansam. E a Bíblia nos relata isso. Sabe? Como é que Deus fala algo que é muito interessante. Se vocês que são homens, são maus, dão o que seus filhos pedem, imagine eu. Será que eu vou dar pedra quando vocês me pedirem pão? É óbvio que nós temos que pedir a respeito do que a Bíblia nos respalda. Não vai pedir aí da sua alma não, que você não vai receber não. O seu próprio deleite. Amém? Sinceridade. Cara, elas não arquitetam suas palavras a respeito de nada e de ninguém. Se uma criança acha, coitado de você, velho. Se você mentir na frente dela, pra desmentir vai ser osso. Porque ela diz mesmo na frente de todo mundo. Vá, senta ali do lado do fulano. Ele é feio. Diz mesmo na cara de todo mundo. Nós precisamos dessa sinceridade, dessa verdade. A gente arquiteta muita coisa, sabe? A gente faz o teatro para ser aceito, a gente faz o teatro para ser compreendido. Eu não tenho que estar bem porque eu sou líder, eu não tenho que estar bem porque eu tenho 10 anos no Evangelho, 20 anos, 30, 40 anos. Não importa, eu não tenho que mentir que estou bem. Eu tenho que buscar com alguém, me ajude a estar bem. Mas às vezes, eu estou dizendo principalmente esse fato, porque eu vivi muito isso, por fato de ter liderança logo cedo. Muitas vezes, quando eu estava mal, eu ficava calado e botava a pose de Naamã, de guerreiro, de firme, homem de Deus, que não tinha problema nenhum, vida perfeita. Oh, meu Deus, uma dívida, um problema emocional, nada, tudo perfeito. Tá bem, tô ótimo, graças a Deus. E o Senhor, irmão? E na verdade eu estava destruído. Muitas vezes eu chegava em casa, chorava. E às vezes isso abala a sua fé. Sabe por quê? Satanás, isso é bíblico. Ele fez isso até com Jesus. Ele espera o ponto máximo da sua fraqueza. Por exemplo, Jesus, 40 dias no deserto. A Bíblia diz que Jesus teve fome, né? Depois de 40 dias no deserto, Jesus teve fome. Quando ele teve fome, quem chegou? Satanás. Oferecendo o quê? Transforma a pedra em pão, Jesus. Tu podes. Sabe que tu podes. E outra coisa, sabe? Satanás, às vezes a gente diz bem assim, quando a gente vê uma mentira, diz, Satanás. Ele usa também da verdade, né? Que ele pegou a verdade e distorceu. Você pode transformar. Jesus podia, se ele quisesse, virava um pão. Então, ele trabalha com engano. E no tempo que você está mais fragilizado. Então, a gente tem que estar atento para isso. Porque às vezes a gente quer ser forte e, na verdade, né, a Bíblia não diz para você fingir que está forte. Não, cara. Às vezes, ser fraco é ser forte. E você precisa dizer, Senhor, eu não estou bem. Senhor, às vezes você precisa dizer, Senhor, eu não te amo. Senhor, eu não te quero. Senhor, eu não estou com vontade. A gente tem um medo de dizer a verdade para o Senhor. E é pior porque a gente está vivendo a mentira. Viver como se ama sem amar. Fazendo as coisas sem vontade. Vivendo o evangelho mentiroso. Porque a gente não tem coragem de falar a verdade para Deus. Deus, eu não presto. Deus, meus pensamentos são ruins. Sabe, nós precisamos confessar. É o primeiro passo. Aí vamos nos arrepender, nos entregar. Nós temos... Deus faz aliança e às vezes você usa da aliança só como oba-oba ou para se promover. Não, alianças em Deus é para isso. É para um ajudar o outro, para um encorajar o outro, para um dizer, ai, cara, eu não tô bem, eu fiz isso, eu pequei hoje, cara, eu fiz isso. Espero que o outro entenda, esteja em Deus, porque se ele estiver em Deus, ele não vai te acusar mais. Cara, a Bíblia diz que quando você confessa, seu irmão vai orar por você e você vai ser curado. Pronto, cara. Só que às vezes a gente segura tanto as coisas, sabe? Para se manter firme, ao olhar dos outros. E até eu entendo, eu não julgo quem faz isso não. Porque eu já vivi isso, é por causa do medo. Porque a gente acha que ninguém vai aceitar, porque a gente acha... Tanta coisa vem na nossa mente para nos prender e nós precisamos entender. Cara, Jesus disse lá, sejam como criança. Quando Jesus citou isso, criança é o quê? Criança não se limita a dizer. Então se Jesus disse que eu posso ser como criança, eu posso. Não importa a consequência disso. Se alguém vai te julgar, beleza. Se alguém vai te apedrejar, beleza. Sofra isso, mas você está fazendo o que Jesus mandou. Ele vai se respaldar. Quando chegar lá no fim, que você for se apresentar a ele, Jesus, ó, desculpa a palavra, eu me lasquei. Mas eu me lasquei porque eu amo a sua palavra. Porque o Senhor disse que eu podia fazer aquilo, eu podia ser sincero, eu podia ser real. E eu fui o mais real possível. Eu fui o mais sincero possível.
Deus, as pessoas eram maus, eu confiava nas pessoas, mas me traíam sempre. Mas o Senhor pediu para que eu fosse assim. E eu preferi ser assim do que ser como eu queria e não viver o que o Senhor desejou para mim. Uma das últimas coisas é: criança confia. Elas confiam naqueles, principalmente, que eles amam, sabe? Se elas confiam e são dependentes. Toda criança, quando se vê num aperto, você vai ouvir um grito dela dizer: eu quero minha mãe, eu quero meu pai. Eles vão pedir por suas mães e seus pais. Acontece que no desespero a gente tem buscado coisas e não a Deus, não o nosso Pai, que é mais real que tudo, que é mais poderoso que tudo. Eu citei o nosso Pai Celestial principalmente porque a Bíblia diz que ainda que uma mãe esqueça o seu filho, o Senhor não esquece os filhos teus. Então, será que no aperto você não pode chamar a Deus? Você que conhece a Ele, você que já ouviu de alguma forma falar sobre Ele, será que você não tem a coragem de dizer: Deus, eu preciso do Senhor? E no aperto eu não estou falando só circunstâncias contrárias, não. É talvez porque você tenha se distanciado demais. Você tenha perdido, abandonado a fé, a simplicidade, a confiança, a sinceridade. Deixamos de ser perseverantes e nos tornamos frios, longe e independentes. Nós crescemos, nós buscamos, né? Talvez, você viu aqui a canção dizendo bem assim, às vezes a vontade de crescer, a vontade de ser maduros, nos tornamos mais duros. E nós não temos mais sensibilidade com Deus. Deus fala e a gente não se importa mais. Deus fala e a gente está se importando com outras coisas e menos com a voz dele. Deus fala e o nosso coração não é mais quebrantado. Mas tem uma chance para todos nós. Apocalipse 2, 4, 5. É um convite que Jesus faz a voltar ao primeiro amor. Mas algo que quero falar para finalizar é: talvez algo te impeça de voltar. Marcos capítulo 9. Do versículo 14 ao 27, eu vou ler já. E ele, se aproximando dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e os escribas interrogando a eles, e imediatamente toda a multidão, vendo, ficou grandemente surpreendida, e correndo para ele saudaram. E eles perguntou aos escribas: o que interrogas com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma e range os dentes, e vai defiando. E eu disse aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo disse: ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-o a mim. E eles o trouxeram até ele, e vendo o espírito, imediatamente o convulsionou. E ele caiu no chão, envolveu-se espumando. E perguntou ao pai dele: há quanto tempo sucede-lhe isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes isso tem o lançado no fogo e dentro da água para o destruir. Mas se tu podes, faz alguma coisa, tem compaixão, nos ajuda. E Jesus disse: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Imediatamente o pai exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. O espírito gritou e, agitando com violência, saiu dele, e ele estava como um morto, de modo que muitos diziam: ele está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Cara, eu vou adiantar porque já está no final aqui. O que Deus me disse é porque eu falei sobre a inocência, falei sobre os quesitos para que você entendesse se você abandonou ou não a inocência. Falei também que ainda que você tenha abandonado, ainda que você tenha identificado em todos os quesitos: Ramon, eu me identifico, eu abandonei a inocência, eu abandonei a sinceridade, eu abandonei isso ou aquilo. A palavra diz que lhe dá chance para se arrepender e voltar ao primeiro amor. É só você lembrar de onde você caiu. E eu me perguntei: Deus, mas a maioria das pessoas já conhece toda essa história. Todos esses relatos, que quando você perde a essência, você pode voltar ao primeiro amor. Todas as pessoas já conhecem. Mas por que as pessoas não têm voltado?
E eu lendo esse texto, eu vi que, cara, tem um jovem aqui que passou sua infância toda atormentado por um espírito maligno. Um jovem que passou a sua infância toda tentando, na verdade, a ponto de morrer o tempo todo, porque a Bíblia diz que o espírito maligno tentava destruir ele. Às vezes lançava esse menino no fogo, às vezes lançava esse menino na água. Eu quero que você comece a imaginar a infância desse menino. O que é que ele passou? Porque a Bíblia diz também que era um espírito mudo, ele não podia botar para fora o que ele sentia, sabe? Às vezes olha para o pai, olha para os discípulos, olha para os escribas, olha para Jesus, e ninguém olha para a criança. Ninguém sabe o que essa criança passou, o que essa criança sofreu. E sem poder pedir ajuda, sem pedir socorro. Não tinha ninguém para gritar, cara, eu não aguento mais isso. Cara, deixa esse espírito me matar, porque que vida é essa eu vou viver? A minha infância toda tentando à beira da destruição. A minha infância toda à beira da morte. E não posso gritar, não posso dizer, tá doendo, tá sofrendo. Ele não podia dizer nada. Porque o espírito, além de tentar matar ele, era um espírito que deixava ele mudo. Será que essa criança, se ela crescesse e não encontrasse Jesus, alguém perguntasse, você quer voltar à sua infância? Ele não queria. Ele nunca ia querer passar de novo o que ele passou na infância. Sabe, eu acredito que muitas pessoas não voltam à essência de ser criança, porque talvez tenham uma infância destruída. Talvez um espírito mal destruiu a sua infância. Cara, entenda uma coisa. Jesus não disse para você voltar para a sua infância. Ele disse para você voltar para a essência de quem ele é. A Bíblia nesse mesmo texto diz bem assim: quem recebe uma criança, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe a quem me enviou. O que eu entendo por isso é, quem recebe a essência em si de criança, me recebe um pai. Quem se torna, quem pega essa essência, quem pega tudo do que é uma criança e coloca no seu coração, está me recebendo. Está recebendo a minha essência. Está recebendo a essência do meu pai. E talvez por causa dessas feridas, por causa dessas dores, você diga, não, a infância é ruim. Não, esse negócio de ser inocente machuca demais. Esse negócio de confiar, de acreditar nos outros, não, eu não quero para mim, Jesus. Eu não consigo confiar mais em ninguém. Eu não consigo mais ser inocente, olhar para alguém e pensar que ele não pode fazer uma maldade comigo. Eu não consigo mais ser sincero, porque todas as vezes que eu fui sincero, as pessoas mangaram de mim, as pessoas me acusaram, as pessoas me apedrejaram. Eu não consigo ser sincero, eu não consigo voltar a essa essência. Eu ouvi que legal, Senhor Jesus, voltar a essência é massa, mas não dá pra mim, porque isso me feriu, porque isso me machucou. Eu já fui verdadeiro, Jesus. Mas todas as vezes que eu fui assim, eu me dei mal. E eu vi pessoas que não eram assim só se dar bem. Eu sou um exemplo vivo disso, cara. Eu poderia chegar aqui e dizer, cara, eu nunca mais vou ser sincero. Eu nunca mais vou acreditar no Evangelho. Eu nunca mais vou acreditar em Jesus. Porque as pessoas que eu tinha como referência me feriram. Porque as pessoas como eu tinha como referência de Deus, como paternidade sobre minha vida, me usurparam, me usaram, destruíram a minha vida, a minha família. E tudo que eu achava que tinha na vida, destruíram. E eu podia dizer, Jesus, eu não quero mais... Eu não quero mais viver a igreja. Deus, eu não vou ser mais intenso para a igreja. Porque todas as vezes que eu fui intenso para a igreja, eu fui ferido, eu fui machucado. Todas as vezes que eu dei uma chance para o que se diz evangelho, eu só quebrei a cara. E eu poderia dizer, não quero mais. Não quero mais, vou viver minha vida em casa. Vou ser eu e a Bíblia em casa. Vou ser eu sozinho, então vou me desviar, vou para o mundo. Não. Mas Jesus pegou toda a ferida, toda a dor e disse, cara, não foi isso que eu planejei para você. Isso serviu para que você fosse forte. Mas a essência é verdadeira. Sabe? Tudo que você ouviu sobre mim é real. Isso não tem nada a ver com o homem. Isso não tem nada a ver com pastores. Isso não tem nada a ver com religião. Isso não tem nada a ver com doutrina. Não, é Jesus. É interessante que esses dias a mãe de Camila estava conversando com outra pessoa, o padrasto de Samaria, disse assim, eu vou comprar um terreno bem grande e fazer uma igreja para os meninos. A Camila disse, não, a mãe de Camila disse, não, esses meninos não gostam de igreja não, eles gostam de Jesus. E eu achei engraçado, porque o que a gente tem ministrado, calma, contra o templo não,
não é contra a igreja não, porque nós cremos que somos igreja, que Deus ama a igreja. Eu creio muito na igreja de Jesus, mas eu creio muito no que de fato é a igreja. O que de fato é a igreja, eu creio. Sabe o que Jesus pregou sobre a igreja, a família de Deus? Eu creio nisso muito, com todo o meu coração. Me dedicarei a isso toda a minha vida. Mas a gente não pode se perder. Peço que você fique de pé, vamos orar. Eu só quero que você saia daqui não só reclamando do tempo, mas pegue cada quesito do que é essência. Faça um comparativo agora mesmo com a sua vida e diga: Deus, eu me perdi nisso aqui, olha. Senhor, de tudo que foi falado aqui, sinceramente, eu vou ser verdadeiro com o Senhor. Isso aqui não está coerente. Isso aqui ainda não estou vivendo.